Bom pessoal, hoje nós vamos aprender como nós podemos utilizar subselects ou as subqueries, como também são conhecidas, para conferir uma maior flexibilidade nos nossos códigos. Esses subselects eles são usados principalmente para nós passarmos parâmetros dinâmicos na nossa query. Esses subselects podem ser no formato de um único número, uma tabela ou uma coluna, enfim, vai depender da nossa utilização e da nossa necessidade. Aqui, passando aqui para o computador, nós vamos utilizar o SQL utilizado nos bancos de dados Oracle, e para nós treinarmos nós vamos utilizar uma solução online disponibilizada pela Oracle, que é a Oracle Live. Então aqui no nosso navegador nós podemos procurar por Oracle Live. Então o primeiro resultado. Aqui será necessário você fazer uma conta, Como eu já tenho uma conta, eu não preciso criar essa conta, basta fazer o login, e aqui está o nosso editor de SQL. Só para nós conhecermos rapidamente, aqui nós temos todos os nossos esquemas disponibilizados, Alguns esquemas disponibilizados para nós estudar. Então, eu vou usar aqui, nós podemos procurar, buscar, explorar todos os esquemas, mas eu vou utilizar aqui para ser mais rápido, eu vou utilizar um esquema bastante conhecido, que é um esquema de recursos humanos, Esse esquema ele traz algumas tabelas com informações referentes a empregados e os seus respectivos salários, e nós vamos explorar essas tabelas para nós conseguirmos entender o conceito de subselects. Uma tabela que nós vamos utilizar bastante é essa tabela Employers, que contém informações de alguns funcionários de uma organização. Então, para começar a edição do meu código SQL, eu venho aqui em SQL Worksheet. Primeiro vou selecionar aqui todas as linhas de Employers, Só que, como está em um esquema específico, esse esquema é conhecido como HR, então, esse HR é o owner, o owner da minha tabela. Eu vou colocar hr.employees. Nesse caso, eu vou ter que digitei errado, employees. Ctrl Enter para executar, ele vai executar, e nós temos aqui uma tabela com os nomes dos funcionários, onde tem o ID, do funcionário, o primeiro nome, o último nome, e-mail, o número de telefone, e data de admissão, enfim, várias outras informações. Vamos imaginar o seguinte: eu quero saber, meu primeiro desafio é o seguinte: eu quero saber quem foi o primeiro funcionário contratado aqui pela minha organização. Para isso eu vou fazer o seguinte: como que aqui, nesse esquema, além dessa tabela, eu vou fazer um outro select aqui, que tem a tabela histórico de trabalhos. Essa tabela, também passa o HR e Job History. Executo, essa tabela aqui. Como a solução online ela pode demorar um pouco, então essa tabela aqui tem um histórico de todas as mudanças de cargo. Então, para eu saber qual foi o primeiro funcionário contratado por essa organização, eu posso pegar o primeiro funcionário a ser contratado, ou seja, a data de início mais a data mais cedo de início. Como que eu posso fazer isso? Bom, vamos lá. Então, eu já tenho aqui um select, pronto. Agora eu vou passar a cláusula, tem o select * from
Job History. Vou só formatar aqui, tá? E agora eu posso passar um filtro, né, no where. Where o que? Where start date igual a uma determinada data. Nesse caso aqui, a data mais cedo que eu tenho é a data de 21 de setembro de 97. Se eu executar esse pequeno select, o que é que vai acontecer? Ele vai me trazer justamente o primeiro funcionário. Mas imagine se nós tivermos uma tabela aqui muito grande, uma tabela muito grande que se atualize muito rápido, né? Imagine como nós poderíamos fazer isso de uma forma automatizada, sem precisar digitar aqui a data. Tá? Então, sempre que tivesse uma atualização, eu sempre iria pegar a data mais cedo da minha tabela. Como nós podemos fazer isso? Bom, nós podemos fazer isso através dos subselects. O que é, né, primeiro, um subselect? Basicamente, é um select dentro de outro select. Tá? Esse select que está embutido dentro do outro select, ele vai servir como um parâmetro para o select superior. Então, existe uma hierarquia de selects, tá? de queries. Quando nós vamos modelar esse tipo de código, é interessante nós pensarmos de dentro para fora, né? Primeiro nós começamos modelando os parâmetros e depois nós finalizamos modelando as informações de alto nível, ou seja, as informações que eu quero receber. Aqui, para modelar esse select, primeiro eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um select para pegar a última data. A primeira data de contratação, né? Porque o funcionário mais velho da minha organização, ele é caracterizado pela data de início mais cedo. Ou seja, o primeiro funcionário que entrou na minha organização é o meu funcionário mais velho. Mais velho em relação a tempo de empresa. Bom, primeiro aqui eu vou selecionar, eu vou utilizar a função max start date from hr job history, tá? Se eu executar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Bom, retornou um erro, que eu errei alguma coisa. job history, tá? Bom, então ele me retornou aqui a data, né? A data mais recente. Só o que eu quero é o seguinte: o que eu quero na verdade aqui é o ID desse funcionário, porque com base no ID desse funcionário eu posso fazer a filtragem na minha tabela employees, tá? Porque aqui, ó, nós temos todos os IDs dos funcionários. Então, na verdade, o que eu quero é o meu ID. Só que aqui eu tenho a data. Então, como que eu posso, com base nessa data, selecionar o ID? Olha, eu já vou criar um subselect, justamente mais uma utilidade do subselect. Então, vou selecionar o que? O ID vou selecionar o ID employees, tá? Aqui vai ser o HR ID employees from minha tabela, onde o que? Onde minha data de início, start date igual a o resultado do meu subselect. Por que o resultado do meu subselect? Esse select aqui, ele vai me trazer a data mais cedo. Na verdade aqui ele está trazendo a data mais tarde, né? A última data, eu quero a primeira data. Então eu coloco no lugar de max, tá? Antes estava max, eu utilizo a função min,
tá? Que vai me trazer a mínima, a menor data. Então nesse caso aqui, ó, esse select ele está retornando justamente, né, se eu executar somente ele aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai me trazer a menor data na minha tabela. E o que é que eu estou fazendo para pegar o ID do meu funcionário? Dentro da tabela Employees, dentro da tabela Job History, eu estou pegando o ID do funcionário cujo a data de início é igual à menor data que consta na tabela. E essa data ele vai me retornar de uma maneira dinâmica. Então, quando eu seleciono, quando eu executo esse select, tá? Retornou um erro, tá? Vamos ver qual foi o erro que nós cometemos. Não tem esse identificador, então posso simplesmente tirar esse identificador e ele vai me retornar justamente o ID do meu funcionário. Então quando eu seleciono, vamos ver se está certo, quando eu seleciono tudo dessa tabela, vou selecionar tudo, né? Quando eu seleciono tudo, o que é que vai acontecer? Vamos ver, a data mais cedo que tem é do ID 101, tá? Então quando eu executo esse select, né, somente esse select, eu executei todos, quando eu executo somente esse select, ele vai me trazer justamente o ID desse funcionário, que é o ID 200, tá? Que aqui é o ID, vamos ver, 95, que é o ID 200, tá? Antes eu tinha falado que era o ID 101, né? Mas só que na verdade tinha uma data ainda mais cedo, que é justamente do funcionário número 200. Bom, então eu já tenho, com esse select que eu construí, eu já tenho aqui o ID do meu funcionário, mais antigo. Então, só substituir, selecionar tudo por Employees ID. Eu já tenho esse ID do meu funcionário mais antigo. E agora eu posso usar esse select aqui como filtro de outro select. Como que eu posso usar? Eu não quero saber qual. Primeiro, eu quero saber qual o meu nome, tá? O último nome, o e-mail e o número, tá? Do meu funcionário mais antigo. Então, copiei, selecionei essas tabelas, tá? E executei. Então, ele vai me trazer o seguinte: ele vai me trazer todas essas informações. Só que eu quero a informação do funcionário mais antigo. Então, como que eu posso fazer? Eu utilizo justamente esse subselect que nós acabamos de aprender. Então, eu vou passar como filtro where o que? Where employee ID igual ao que? Ao ID do meu funcionário mais antigo. Que esse select é justamente o que esse select me retorna. Então, sempre lembrando que está entre parênteses. Então, quando eu executo, olha só, o meu funcionário mais antigo é a funcionária Jennifer. Aqui, onde que está meu subselect? Está justamente aqui. E esse subselect, ele tem um outro subselect. Então percebe que existe uma hierarquia. Primeiro, eu tenho no menor nível, eu tenho esse select que me traz a menor data na minha tabela. Depois eu tenho esse select aqui que me traz o ID do funcionário cujo a data de início é igual à menor data da minha tabela. E depois eu tenho esse select aqui, tá? Que me traz as informações da tabela, de uma outra tabela, cujo o ID do funcionário é igual ao ID do funcionário mais antigo, tá? Então tem esse subselect, ele deixa o nosso código muito mais flexível. As possibilidades realmente são
o nosso código ele fica muito mais flexível, né? As possibilidades aumentam muito quando nós estamos trabalhando com subselects, tá? Então, o subselect, na verdade, ele depende muito da utilização. Você pode utilizar, aqui nós utilizamos como um número específico, né? Nós aqui, esse select, ele retorna, né, justamente um número. Vamos lá, deixa eu executar aqui. Ele retorna justamente um único número, mas eu poderia fazer um subselect que me retorne uma tabela completa e usar essa tabela que é resultado de um subselect em um outro select. Como nós poderíamos fazer isso? Tá? Imagine o seguinte: imagine que nós queremos imagine que nós queremos fazer o seguinte: dessa tabela aqui, né, de histórico de trabalho, eu quero saber qual o último trabalho de cada funcionário. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos, uma ideia inicial poderia fazer o seguinte: ora, eu vou fazer aqui um left join, com a minha tabela de histórico de trabalho. Então, se eu fizer um left join aqui, eu vou copiar aqui para adiantar, tá? Eu estou falando o seguinte, tudo que eu quero que você pegue da tabela Job History, tudo que tem na minha tabela Employees ID, e que o ID do employee seja igual ao ID do meu primeiro funcionário. Então aqui eu estou falando qual o parâmetro, né? Então eu vou dar um apelido aqui eu dei um apelido de HR para essa tabela e aqui de EP para a primeira tabela. Então eu vou falar EP ponto employees ID igual a hr ponto employees ID. E eu quero que você me traga justamente o job ID, tá? Lembrando, como eu estou usando duas tabelas, é importante você sempre colocar o nome da tabela a qual você está pegando a coluna para evitar duplicidade, né? Se tiver colunas iguais, vai retornar um erro, tá? Então eu quero que Job ID está na tabela JH, tá? E aqui da mesma forma, vamos lá, vamos ver se está tudo ok. Se eu executar, o que é que vai acontecer? HR, vamos lá. Na verdade é HR, né? Não é JR, não HR, tá? Se eu executar aqui, vamos ver. Ok. Agora perceba o que aconteceu. Ele me trouxe aqui, ele não me trouxe o último trabalho, ele me trouxe todos os trabalhos que a funcionária Jennifer já teve, mas eu quero somente o último. Então como que eu posso fazer? Bom, no lugar dessa tabela aqui, eu poderia colocar um subselect que me trouxesse somente o último emprego de cada funcionário, tá? Então vamos construir esse select. Olha só, então select, colocar o asterisco primeiro, né? From, onde é que está as informações do último trabalho? Está justamente em Job History, tá? Se eu executar isso aqui, olha só, vamos ver. Se eu executar isso aqui, ele vai me trazer todos os empregos, mas eu quero o último emprego. O que caracteriza que um determinado emprego é o último emprego? Que é justamente essa informação aqui, né? Data de término. Então, eu tenho uma seguinte condição. Então, eu vou colocar where end date igual ao que? Agora, vamos pensar. Igual a máxima data, né?
Então a última data, porque nesse caso aqui, vamos lá, o funcionário 101, ele teve dois empregos. O primeiro emprego foi de 21 de setembro de 97 a 27 de outubro de 2001. O segundo dele foi de 28 de outubro de 2001 até 15 de março de 2005. Então, como eu sei qual o último emprego desse funcionário? Eu sei que é Account Manager, né? Justamente por causa da data da última data de término, né? Porque o último emprego que ele teve, que esse funcionário teve, foi justamente esse aqui, e é caracterizado pela data de término do contrato. Então posso aqui, agora nós temos que pensar como nós podemos passar isso. Então nós vamos utilizar novamente o subselect. Eu quero selecionar a mínima data, a máxima data. Então vamos lá, select max end date from qual tabela? Da tabela Job History. Tá? Então essa tabela, então vou selecionar aqui a máxima data dessa tabela. Então vamos executar. Quando eu executo esse select, vamos lá, o que é que acontece? Ele vai me trazer somente um registro. Por quê? Porque a única condição que eu passei aqui foi que a data de término da tabela Job History tem que ser igual à máxima data de término da tabela Job History. Então isso aqui, como eu só tenho um único filtro e esse max ele só me retorna um único valor, né, a máxima data, a tabela que será retornada só terá um registro. Então eu tenho que passar um outro parâmetro aqui. Agora aqui que vem uma dica interessante, ó. Eu vou colocar where, tá? Where o que? Where, primeiro de tudo vou nomear, dar um apelido a essa tabela. Então eu vou chamar o seguinte, isso aqui Job History 2 e essa tabela aqui Job History 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, onde Job History 1.id, id não, Employee ID igual a jh2.employees ID. O que é que eu estou fazendo aqui? Tá? Vamos lá, eu vou selecionar tudo. E o que é que eu estou fazendo? Olha, eu vou primeiro, vamos entender, eu vou dessa tabela, eu vou retornar somente aqueles IDs de funcionários que tenham a data de término igual à data, a maior data de término, tá? Ou seja, a última data do último emprego, e também o ID do funcionário ele tem que ser igual ao ID do funcionário que tem a última data de emprego. Então quando eu executo isso aqui, olha só, quando eu executo isso, o que é que vai acontecer? Olha, perceba aqui, ele só me trouxe justamente uma única linha por funcionário. Então se eu pegar o funcionário 101, vamos olhar aqui, funcionário 101. O funcionário 101, quando eu seleciono tudo, o último emprego dele foi Account Manager, tá? E no meu select que eu fiz, olha só, o funcionário 101, justamente Account Manager, tá? Então novamente nós utilizamos um subselect para retornar uma tabela que traz somente o último emprego de cada funcionário. Então esse select, olha só, esse select que nós acabamos de construir, ele retorna uma tabela. Se ele retorna uma tabela, eu posso pegar esse select aqui e substituir esse outro select aqui na minha query principal, tá? Como que eu faço isso? Simplesmente substituo, ó, copiei e colo, tá? Então olha só, eu estou fazendo um left join justamente com o subselect.
Então, quando eu executo essa query aqui, olha só que interessante, ele está trazendo primeiro o nome do meu primeiro usuário, o nome do meu primeiro funcionário, o último nome, o e-mail, o número e também o último emprego desse funcionário. Tá? Se nós formos aqui, vamos lá, em Jennifer, que é o ID 200. Se nós formos aqui no ID 200, qual foi o último emprego dela? Foi justamente Account Manager, tá? Justamente esse emprego aqui, né? Tá? Então, olha só. Então, vocês percebam que com o subselect nós fazemos coisas diretamente no SQL que nós não teríamos possibilidade se eles não existissem, né? Então, esses subselects tornam o nosso código, a nossa programação bem mais flexível, tá? E ele pode ser utilizado em várias situações, eu mesmo utilizo bastante no dia a dia, e vai depender da necessidade de cada um de vocês no dia a dia de trabalho, tá? Qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco ou deixar nos comentários.